Olá, nós estamos aqui na parte 2 da aula 6 sobre pontuação. Mas antes eu gostaria apenas de esclarecer mais uma questão sobre o poema, sobre a crônica de Fernando Sabino. Quando ele usa a questão da infância do seu filho, e ele usa esse termo eletrocosmogônico, né? Que eu falei que é um neologismo, na verdade para mostrar que ele está vivendo um mundo mais eletrônico, né? Este filho, diferente dele, que ele teve o pai, né? No caso, o narrador, personagem, ele teve uma infância com brinquedos, quintal, um monte de areia, né? E este filho, ele é diferente, ele está no mundo da Coca-Cola, do sorvete e brincando com a questão da eletrônica, né? Então, é mais ou menos o jovem do mundo de hoje, tá? Nós estamos aí falando no mínimo aí 2004, né? Então, assim, já havia essa questão da tecnologia, tá bom? Então, é um texto que mostra a diferença, tá? Entre o que o pai vivenciou, tá bom? E o que o menino vivencia. Eu acho que é só isso que eu devia ter falado quando ele falou aqui, ó, você pode brincar, né, com uma certa seriedade, mas ainda na sua infância, levando tudo a sério, mesmo chupando chicabon e bebendo Coca-Cola, continua desmontando, brincando com essa miraculosa máquina, né? Dê um jeito para que essa tecnologia torne-se o seu brinquedo, tá bom? É mais ou menos nesse sentido, para ficar bem claro essa interpretação. Então agora nós vamos para a questão da pontuação. E aqui também vou me fechar um pouquinho, às vezes eu abro a imagem para que nós possamos conversar melhor, tá bom? Nós vamos falar das vírgulas. E o interessante é que quando você fala sobre vírgula, muitas vezes eu pergunto para os meus alunos assim, o que é vírgula? Ah, é uma pausa para descansar. Não, vírgula não é uma pausa para descansar, porque se eu tivesse cansada, então eu pararia na leitura e colocaria vírgula, né? Então não é isso, existem regras. E essas regras devem ser apresentadas para vocês. Mas o mais importante, como nós fizemos na primeira parte dessa aula, é olhar o texto, observar aquela pontuação. Por que será que o autor usou essa pontuação, não usou outra? Ou por que que ele usa tanta vírgula? Ou por que que ele usa exclamação? Né? Nós vamos ver aqui reticências, exclamação, né? Essa questão do uso do ponto e vírgula. Tudo bem? Então, sempre é bom ter pela primeira vez visto ou vocês já viram, apenas reforçando a questão. Bom, primeiro lugar, né, a vírgula, ela tem uma questão de pausa, assim, ela vai dar um elemento ritmado à frase. Entre o ponto e a vírgula ela é muito mais rápida, né? E é diferente do ponto que para uma ideia, dá até uma pausa mais longa e começa. Também diferente do ponto e vírgula. Então, na questão da pausa, o ponto ele é mais longo, depois vem o ponto e vírgula, né, que corresponde a essa ideia de também ser mais longo que a vírgula. E quando eu leio algo que está elencado ou separado por vírgulas, é um pouco mais dinâmico a minha leitura, tá? Então, isso vai ser colocado aqui, vocês vão ver aqui no caso que a vírgula, ela pode separar elementos de mesma função sintática. Aí, se eu perguntar, a menina fez o quê? Aí eu vou descobrir o objeto, né? Chorou, esperneou, berrou até que os pais lhe comprassem uma boneca. Então, quer dizer, essa questão dos verbos que estão aqui, eles são verbos, mas estão na condição sintática, né? Então, morfologicamente, eles são verbos, mas na questão da sintaxe, eles são, né, funcionam como objeto direto, né? Então, nós temos aqui alguns objetos diretos. A menina chorou, é uma ação, esperneou, é outra ação, e berrou também é outra ação. Mas eu vou perguntar, a menina fez o quê? Né? Aí eu vou
encontrar aqui esses elementos que são separados entre vírgulas, porque são ações de mesma função sintática, tá? Então, aqui no caso, ela separou as vírgulas ou sintaticamente os objetos diretos. Agora aqui eu vou colocar como substantivos, né? Alguns elementos que têm a ideia de substantivo, de substância, são os nomes próprios de pessoas. E aí eu vou fazer a pergunta: quem esteve na festa ontem? O que eu vou achar aqui? O sujeito. Então, é um sujeito simples ou um sujeito composto? Ah, é um sujeito composto, porque tem João, Maria, Pedro, Constança e Jonas estiveram na festa ontem. Então, quem esteve na festa? Né? Aí eu tenho João, Maria, Pedro, Constança e Jonas. Não vou colocar antes de vírgula, antes de e, porque são sujeitos diferentes aqui, e este e apenas a é um aditivo, né? Uma conjunção aditiva que acrescenta, por isso que é aditiva, acrescentou Jonas e encerrou. Neste caso, não tem mais ninguém, né, na festa, sem ser o João, Maria, Pedro, Constância e Jonas. Porque se eu colocasse uma vírgula aqui, eu poderia dizer que tem João, Maria, Pedro, Constança, Jonas e provavelmente outras pessoas, tá? Neste caso, estou afirmando que tem estas pessoas, pelo menos nem que seja o final da festa ou o início de uma festa, tá bom? Vamos para outra oração, ou para outra situação de vírgula. Isolar um vocativo. Então, vocativo, ó, vocar, é chamar. Ei, você aí, espere. Então, quando eu falo, ei, você aí vai estar entre vírgulas. Espere, eu estou chegando, assim, eu posso dar uma ordem, eu posso dar um conselho. Existem muitas questões também para o vocativo, né? Ordem, conselho, orientação. Então, Joana, não há mais o que se fazer. Então, Joana, não há mais o que se fazer, né? E eu até usei aqui uma exclamação para dar um pouco mais de ênfase. E se eu lesse então, Joana, não há mais o que se fazer, não dá a dinâmica que está na frase. Então, Joana, não há mais o que se fazer, tá bom? É essa frase. Então, por isso que na fala é muito fácil você dar a marca do que você quer falar pela expressão, né, que a gente tem fisionômica, a fisionomia, a questão das mãos, o olhar, tudo isso é o não verbal que na fala indica o que você quer representar. Se você está alegre, se você está triste, se você está com raiva. Então, às vezes, como que eu vou dizer isso na escrita? Então, às vezes eu preciso expressar, com raiva disse, né? Para você saber que tem raiva. E aí, um conselho pode ser: olha, então, Joana, não há mais o que se fazer. Veja, depende da entonação que eu dou. Então, por isso que essa frase isolada, às vezes ela não tem muito sentido. Eu precisaria, dentro do texto, descobrir, tá? Mas, de modo geral, para a gente entender que o Joana está entre vírgulas, porque ela está aí, no caso, isolando o vocativo, né? Eu estou falando com alguém, chamando a atenção de alguém, por isso que tem a vírgula. Isolar um aposto. Aposto, geralmente, é uma explicação sobre um elemento anteriormente apresentado. No caso aqui, é Clarice Lispector, né? Uma autora também, que não nasceu no Brasil, mas que, como veio muito pequena para cá, ela é uma brasileira, é considerada uma autora brasileira, também do modernismo, tá? Então, Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras, escreveu o livro A Hora da Estrela. Então, se eu tirar essas duas vírgulas, eu vou dizer para vocês que Clarice Lispector escreveu o livro A Hora da Estrela. O que eu acrescentei, eu intercalei. Então, a vírgula às vezes separa elementos e às vezes a vírgula intercala elementos, tá? Então, aqui uma intercalação também. Clarice Lispector, uma das maiores brasileiras, escreveu o livro A Hora da Estrela. Qual que é a frase principal aí? Clarice Lispector escreveu o livro da Hora da Estrela e ela é uma das maiores escritoras. Para eu escrever, ela é uma das maiores escritoras brasileiras, eu coloquei, né, entre o sujeito,
Quem escreveu o livro Hora da Estrela? Clarice Lispector. Tudo bem? Então, é uma forma também de mostrar como eu vou fazer para escrever usando o aposto. Precisa se aprofundar mais, é uma questão de muita informação, mas o importante é perceber que isso existe dentro da gramática, da normatividade. Aqui acho que ainda a minha imagem não está atrapalhando, né? Eu gostaria também ainda de falar sobre isolar termos antecipados como complemento ou adjunto. O que são termos antecipados? Um adjunto adverbial, normalmente ele está no final da frase, né? Que ele vem, ó, advérbio, é depois do verbo, né? Estudei muito para a prova de português ontem à tarde. Quando você estudou? Ontem à tarde. Eu posso colocar esse ontem à tarde entre o verbo e alguma outra informação? Posso. Eu posso colocar, se eu começar aqui com letra maiúscula, estudei ontem à tarde muito para a prova de português ou estudei muito ontem à tarde para a prova de português, entre vírgulas, tá? Estudei muito ontem à tarde para a prova de português. Aí houve uma intercalação. Esse adjunto adverbial ficou no meio de uma informação entre o verbo e aquilo que eu quero comunicar. Se eu colocasse, estudei muito para a prova de português ontem à tarde, nenhuma vírgula. A frase seria escrita, o estudei em letra maiúscula, vou repetir. Estudei muito para a prova de português ontem à tarde, tá bom? Sem vírgula nenhuma. Por quê? Entre o sujeito, o verbo e seus complementos não há vírgulas, tá? Agora, se eu inverto alguma coisa, se eu intercalo alguma coisa, aí então a vírgula aparece, tá? Ela vem aí para dizer, olha, a frase está ali com algum elemento fora do lugar, tá bom? Aqui uma outra ideia, e eu adoro essa frase de Einstein, porque seria, né, poderia dizer, a mente aberta aos novos conhecimentos jamais voltará ao tamanho natural, segundo Einstein. Aí eu colocaria esse a mente aberta aqui com letra maiúscula, né, e diria a mente aberta aos novos conhecimentos jamais voltará ao tamanho natural, segundo Einstein, sem nenhuma vírgula. Nossa, mas esse tamanho todo de oração, sem vírgula. Porque se eu perguntasse o que jamais voltará ao tamanho natural? Olha o tamanho do sujeito, a mente aberta aos novos conhecimentos. Esse é um sujeito composto, não é? É um sujeito composto ou é um sujeito oracional, tá? Não é composto como aquele outro. João, Maria, são vários elementos. Aqui eu só tenho a mente aberta aos novos conhecimentos. É um sujeito simples, só que ela é um sujeito oracional, porque tem uma oração, né? Aberta, o verbo abrir, né? Então, a mente aberta, quer dizer, aquela mente que se abriu aos novos conhecimentos, jamais voltará ao tamanho natural. Aí eu tenho o verbo voltar, e aí eu pergunto, o que jamais voltará ao tamanho natural para eu descobrir o sujeito? O sujeito é tudo isso, a mente aberta aos novos conhecimentos. Nunca será somente a mente, tá? A mente é o núcleo, é o elemento mais importante dessa frase. Tudo bem? Então, para eu perceber que o segundo Einstein, ela está, no caso aqui, antecipado ou veio para o início, né? E aí, então eu tirei da ordem natural, que seria o final da frase, né? Segundo Einstein, é uma antecipação do adjunto adverbial de conformidade, que é conforme, para Einstein, segundo Einstein, tá? De acordo com Einstein. Olha que legal, quando eu for escrever na minha redação, eu vou citar alguém, eu posso usar segundo fulano de tal, no caso aqui eu estou citando Einstein, conforme Einstein, de acordo com Einstein, para Einstein. Essas expressões são muito usadas quando eu faço citação, e eu acho que a professora Raquel já está falando, é muito importante que vocês tenham esses elementos, alguma frase importante de algum filósofo, né? Tem professores aí da filosofia também falando, eu conheço o professor Davi,
eu não me lembro agora o nome do novo professor que também está dando aula para vocês, vai fazer grandes citações, né? Está falando de Kant, vai falar aí de outros pensadores, e o quanto isto é complexo, e quando eu crio a ideia de que fulano disse, e se eu achar que é literal, né, eu coloquei as aspas aqui, porque eu também vou falar de aspas, né? É como se eu dissesse para vocês, ó, exatamente assim que o Einstein disse ou escreveu em seus livros, né? Então, de certa forma, esta expressão, eu não sei se é exatamente assim, mas eu quis colocar aqui porque dizem que essa frase é de Einstein. Eu já li e li num livro que fala sobre Einstein, que chama-se O Cérebro de Einstein. É um livro muito legal que fala como que funcionava o cérebro de Einstein. Pesquisadores estavam estudando, diz que tem até um cérebro, a massa, né, encefálica dele maior do que a maioria, né, ou a caixa cerebral, que eu não sei se já tem ainda a massa, né, encefálica, mas a pesquisa demonstra que o cérebro dele era maior do que muitas outras pessoas comuns. Tá bom? Então, voltando aqui à questão do português, entenderam essa transposição? Eu trouxe para o começo, eu podia assim, a mente aberta aos novos conhecimentos, segundo Einstein, né? Se eu transportasse esse segundo Einstein aqui antes do jamais, a mente aberta aos novos conhecimentos, eu coloco uma letra maiúscula aqui. A mente aberta aos novos conhecimentos, segundo Einstein, colocaria no meio, então estaria intercalando, também poderia. E aí eu coloco a expressão para Einstein, conforme Einstein, de acordo com Einstein, jamais voltará ao tamanho natural. E aqui o desafio seria que vocês pensassem sobre essa frase, né? Sobre a importância do conhecimento, porque cada vez mais eu vou adquirindo conhecimentos, eu nunca mais seria o mesmo anteriormente. Então, nós vamos entrar aí numa situação de votação, de política, e a gente precisa estar aberta, né, aos conhecimentos, estar atento, e por isso ter essa ideia do crescimento, e só o conhecimento nos tira da ignorância. E quando se fala ignorante, não deveria ser ofensa, e sim aquele que desconhece algo, tá? Alguém que desconhece alguma coisa. Ser ignorante é desconhecer. Eu sou ignorante em muitas coisas. Eu ontem estava ouvindo a aula do professor e é muito difícil entender Kant. É muito difícil entender a lógica, né, de alguns filósofos. E isso, muito estudo, e como eu não me aprofundei na filosofia, eu tenho dificuldade de compreender, mas acho interessantíssimo poder ainda aprender, né? Então, bora que se eu deixar, eu converso muito. A vírgula também pode separar expressões explicativas, conjunções, conectivos, como isto é. Se eu digo alguma coisa e quero reforçar, isto é. Então, eu digo assim, célula é a menor unidade constitutiva do corpo humano, isto é, né? É a menor, assim, então qualquer coisa que eu fosse explicar, porque ela não é mais a menor parte constitutiva do corpo, mas supondo que fosse algo assim relevante, eu diria uma explicação. Ou seja, por exemplo, além disso, pois, muitas vezes virá entre vírgulas, nem sempre, mas antes de vírgula, sim, antes da frase, do pois haverá vírgula, não assim entre vírgulas como está aparecendo aqui. Depois nós vamos ver no texto. Pois, porém, mas, no entanto, assim, são normalmente conectivos que separam orações coordenadas, que será a nossa próxima aula, tá bom? Então, João machucou-se. Olha, existe aqui uma ideia de que esse porquê é junto não somente em caso de explicativas, mas também em caso de causa e consequência. João machucou-se, isso foi uma causa de uma consequência, né? O que aconteceu? Ele caiu da bicicleta. Isto, então, é uma oração subordinada causal, tá? Porque existe aí uma causa. Tudo bem? Se eu só falasse João machucou-se, parece que falta alguma coisa. Então, essa frase, ela não é independente.
como a de baixo que vocês vão ver. Essa frase ela fica um pouco sem sentido. Eu preciso acrescentar algo. E este algo eu vou fazer aqui como causa, o que causou, né? Essa consequência, essa causa terá uma consequência, né? A causa de ter, a consequência de ter caído da bicicleta gerou essa questão, tá? Então, oração subordinada causal. Vem à escola. Tudo bem, eu posso estar dando uma ordem para qualquer pessoa. Preciso conversar sobre seu filho. Mas eu posso usar então aqui uma explicativa. Por que eu estou pedindo para alguém, possivelmente, ou por telefone, ou por e-mail, vem à escola, porque preciso conversar sobre o seu filho. É uma oração coordenada sintética explicativa. Também não vou me estender aqui, porque haverá uma aula sobre frase, oração, período composto, período simples, coordenado e subordinado na próxima. Então, venha à escola porque preciso conversar sobre o seu filho. Esse porquê vem sempre antecedido de uma vírgula, porque esta é uma oração completa e esta outra aqui é outra oração. Eu preciso conversar sobre o seu filho. Venha à aula, né? É uma ordem que eu dou a alguém. Ou um pedido, uma solicitação, tá bom? Tudo depende de como eu falo, né? Venha à escola. Aí eu tenho, né, o tom da ordem, mas nesse caso vamos colocar apenas como uma orientação. A vírgula também serve para separar nomes de locais, né, de datas. São Paulo, 22 de janeiro de 2020, por exemplo. Qualquer cidade que eu coloque aqui, vou dizer a data e o ano. Janeiro é sempre com letra minúscula, tá bom? Nos meses, diferente do inglês, que tem January, April, com letra maiúscula, aqui é com letra minúscula, assim como semana, tá? No inglês, Monday, Sunday, são escritas com letra maiúscula, Saturday, né, é escrita com letra maiúscula, mas na língua portuguesa, pela regra da língua portuguesa, e são escritas com letra minúscula. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui, no caso, a vírgula serve para separar, né, locais de datas. Isolar orações adjetivas e explicativas. Então, o filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. O filme, aí eu vou usar aqui uma oração que, na verdade, é uma oração adjetiva, que eu vou explicar também mais 2 aulas, porque numa aula só não se explica tudo também sobre orações. Aqui entre vírgulas explica, sem vírgulas restringe. Então, esse filme é um filme conhecido, tá? Por isso que eu estou explicando algo sobre esse filme. Aquele filme, qualquer filme que vocês saibam, e aí você, aquele filme tal que você indicou para mim, é muito mais do que se esperava. Eu estou explicando algo sobre isso, tudo bem? Quando eu tenho aqui a posição da vírgula pode mudar o sentido e muda, muda mesmo. Olha só, sem vírgula nenhuma, como eu vou ler? Isso só ele resolve. Quer dizer, mais ninguém resolve. Algo que só pode ser resolvido por essa pessoa. Agora, se eu digo isso só, ele resolve. E parece que eu estou dizendo que isso é pouca coisa, é algo que é simples e ele resolve. Mas é diferente disso aqui, ó. Isso só ele resolve, mas ninguém resolve. Aqui, isso só ele resolve. Quer dizer, qualquer pessoa poderia resolver, né? Mas no caso, estamos dizendo que ele vai resolver também. Não queremos saber, quer dizer, eu não quero saber, nós não queremos saber. Não tenho a menor vontade, não temos a menor vontade de saber. Não queremos saber. Olha a diferença, basta colocar uma vírgula, mudou todo o sentido da frase. Não, alguém, né? Não, vocês não querem saber, né? Não, queremos saber, sim, né? Estão quase dizendo isso. Não tenha clemência, diz que o rei não sabia escrever, né? E aí ele iria salvar um súdito que estava condenado à morte. Ele disse: não tenha clemência. E aí o pessoal entendeu, mate, né? Não tenha clemência, mate. Mas se ele dissesse, não, tenha clemência, então não matem, né? Não mate,
talvez lá para o carrasco, né? Não mate, tenha clemência, tá? Perdoe, clemência quer dizer perdoe, né? Aqui é uma historinha bem rápida que eu vou falar, porque uma moça que vinha aqui à minha casa e pintava minha unha, esqueceu o alicate de unha. E aí o WhatsApp, eu escrevi para ela, fulana, você esqueceu o seu alicate de unha, quer que eu deixe lá na portaria? Você vem buscar? Ela me responde, não tenho outro alicate. Do jeito que está aqui na primeira frase, não tenho outro alicate. Eu deixei ou não deixei lá na portaria? Dá um tempinho, 1, 2, 3. Claro que eu deixei, porque eu entendi que ela não tinha outro alicate. E aí eu deixei, e aí ela veio daí 15 dias, porque não é toda semana, veio daí 15 dias, e eu falei, você pegou o seu alicate naquele dia que eu disse para você pegar? Ela disse, eu disse não, que tinha outro. Não, eu tenho outro. Olha a diferença. Não, tenho outro, não preciso deixar na portaria. Tá vendo? É toda essa questão da vírgula também precisa ser pensada, tá? Porque muitas vezes nós a usamos de forma incorreta. É importante observar isso, tá? Muitas outras coisas sobre vírgulas vocês precisam pesquisar, olhar os textos, mais do que ficar olhando a gramática, mas é importante também conhecer. Conhece uma vez, depois vai pensando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre ponto final. Só vou tirar minha imagem aqui um pouquinho para que vocês possam, deixa eu ver se eu consigo. Opa, para que vocês possam ver aqui, que a minha imagem vai ficar na frente. Ponto final. Então tá, quando falamos em ponto final, ele é usado ao final de frases para indicar uma pausa total, encerramento de uma ideia e por aí vai. Vocês viram no texto lá do Fernando Sabino que existem pontos intermediários dentro de um parágrafo, né? E então é importante você perceber que o ponto final vai sempre encerrar uma ideia e às vezes não é totalmente, porque ele vai dar continuidade de uma nova ideia que se inicia dentro da mesma temática, tá? Bom, vamos falar do ponto de interrogação, que ele pode ser usado em algumas circunstâncias, como, por exemplo, formular perguntas diretas. Você estudou português hoje? Né? Fazemos uma pergunta direta e observamos aí o ponto de exclamação. Pode ser também para indicar surpresa, expressar indignação ou atitude expectativa, também assim como exclamação. Mas eu estou sempre fazendo isso, nesse caso, em forma de vírgulas. Aqui eu consigo me mostrar um pouquinho, né? Voltar aqui. Aí eu tenho aqui, você disse isso? Né? Na dúvida, eu vou dizer, nossa, você disse isso? Perguntando. O quê? Você foi capaz de brigar com seu irmão? Indignação, né? Uma expressão de indignação. Nossa, fui homenageada. Será que mereço? Surpresa, né? Dá uma ideia de surpresa. Será que serei bem classificada neste concurso público? Uma expectativa, né? Então, essa interrogação está sendo considerada, né, com uma ideia de expectativa em razão da minha escolha, vou falar uma palavrinha aqui difícil, lexical, quer dizer, da palavra que eu escolhi, né, da maneira como eu expressei cada um dos verbos, será que serei, né, bem classificada neste concurso? Essa escolha gerou semanticamente, não sintaticamente, mas semanticamente me gerou essa ideia de expectativa, tudo bem? Então existe aí uma questão semântica, é o sentido que essa frase nos passa, ou que sentido que essa frase quer expressar. Né? O autor usa uma ideia de dúvida, indignação, surpresa, expectativa. Sozinha essas frases não tem muito sentido, mas dentro do texto eu consigo ver isso, tá? Mas eu preciso, nesse caso, para ser mais rápida, explicar de uma forma mais dinâmica, né? Que vocês entendam aí. Por isso que qualquer dúvida, por favor, me digam, tá? Agora também um pouquinho para não tirar aqui o que está coberto pela minha imagem, vou ver se eu consigo. Esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias: ponto de exclamação.
Mesma coisa quase que a interrogação. Entusiasmo. Parabéns, você foi o primeiro colocado no vestibular. Aí eu uso aqui exclamação. Se eu usar mais do que um, usar dois ou três, eu estou quase que gritando, né? Parabéns, você foi o primeiro colocado no vestibular. Então, assim, eu posso mostrar e dar essa ideia de que eu estou muito entusiasmada, né? Surpresa, nossa, você foi aprovado em medicina. Quer dizer, uma pessoa que a gente não contava muito com a inteligência dela, eu fiquei surpresa, ou a pessoa ficou surpresa, né? E aí, então, também aqui a quantidade, até três, né? A gente já viu muito mais em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos, onde alguém grita ou alguém se emociona, essa pontuação é um pouco mais usada. Mas em narrativas, duas eu já vi bastante também. Um grito, socorro, né? Então, às vezes, você tem lá duas ideias. Então, fica, se eu rolar socorro com ponto, é socorro. Socorro, socorro. Então, a gente tem essa ideia, tá? Uma ordem. Por favor, fale baixo, tá? Posso gritar aqui, expressar quando eu estou gritando, aumentar aqui até três exclamações. Horror, que medo, você me assustou. Súplica, não me deixa aqui sozinha, tá? Então, essas questões são importantes para a gente perceber como pontuação também. 2 pontos. É usado quando você vai fazer uma citação, introduzir uma fala. Olha, aqui também já tem, né? Como se eu fosse demonstrar o exemplo, né? Eu já usei aqui 2 pontos, e aí a pessoa disse, ele respondeu? Não, muito obrigado. Poderia ter um travessão aqui também? Poderia. Nesse exemplo não colocamos, mas poderia ter assim uma fala, né? Indicando a fala. Se quer também indicar uma enumeração, o exemplo é: quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Né? Então, eu tenho aqui algo que eu estou enumerando como sendo uma orientação, um conselho, tá bom? Nesse sentido. Ponto e vírgula. Vem lá de novo, o ponto e vírgula tem algumas situações e entre elas, assim, é um sinal de pontuação que é um sinal de pontuação intermediário entre o ponto e a vírgula, tá? Por isso que ele chama-se ponto e vírgula. Ele indica uma pausa ao mesmo tempo que indica que o período frásico ainda não acabou. Eu quero ainda, dentro dessa própria frase, indicar ainda mais alguns elementos. No caso de lei, peguei aqui um trechinho do artigo 15 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e eu digo no artigo 15, é competente por opção da ofendida, né? Olha, você vê, aqui está explicando, essas duas vírgulas estão entre, isso está na lei, do jeitinho que está escrito lá na lei, é competente para os processos cíveis regidos por lei o juizado, tá? Aquilo que aconteceu, onde aconteceu o fato, por opção da ofendida, tá? Para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. Do seu domicílio, de sua residência, se o fato aconteceu na sua... Aí existe uma diferença legal entre o termo domicílio e residência. Depois, em outra ocasião, eu posso falar também sobre isso. Do lugar do fato em que se baseou a demanda, né? De onde foi que aconteceu o fato, do domicílio do agressor. Então, pode ter acontecido no domicílio do agressor, né? Pode ter acontecido no lugar, um outro lugar que não seja a residência ou domicílio das partes, né? Então, olha, a gente tem aqui o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, e cada um desses elementos são separados por ponto e vírgula e termina no ponto, porque se encerra aqui os 3 elementos que dizem que é de competência ou juizado, ou local onde acontece o delito, né? A violência, tudo bem? Então, isto é uma questão também do ponto e vírgula. Não há um encerramento de uma ideia, ela se continua, né? Se fossem coisas isoladas que uma não tinha a ver com outra, pode ser que aqui fosse só pontos. Isso é um estudo que se faz até na lei. Mas vamos ver aqui a questão. Mais uma vez a minha imagem sai para a gente enxergar melhor.
Quando as orações são extensas, o ponto e vírgula é usado na separação de orações muito extensas e relacionadas entre si. Eu não posso separar aqui, por exemplo, vou falar de autores do modernismo, e aí eu quero elencar alguns elementos mostrando, né, como que eles eram conhecidos, tá? Se era a primeira fase, se era do realismo, se era do romantismo. Não são os três autores do modernismo, não. São autores importantes da literatura brasileira, e eu quero mostrar que um é do romantismo, o outro é do realismo, né, e o outro é do modernismo. Então eu tenho uma frase que poderia ser assim: os autores mais conhecidos da literatura brasileira são, né? Aí eu vou dar aqui, ó, uma sequência, por isso que eu coloquei os 2 pontos. José de Alencar, do romantismo, coloco a ponto e vírgula porque agora apresenta outro elemento. Machado de Assis, do realismo. Outro elemento, Manuel Bandeira, do modernismo da primeira fase, entre outros. Quer dizer, existem outros elementos aí, outros autores importantes, mas eu citei somente a esses. Então, é importante essa divisão entre ponto e vírgula, porque senão a gente não sabe quem é quem aqui. Então, quando eu tenho José de Alencar, romantismo, eu estou separando de Machado de Assis, que é realista, do Bandeira, que é modernista. Então, eu preciso fazer essa separação para que vocês possam entender melhor. Tudo bem? Dos 200 alunos da escola, olha aqui, é um adjunto adverbial de lugar, né? Mesmo falando de números, mas é dos 200 alunos de onde? Da escola, vírgula, 150 decidiram não retornar às aulas. E aí eu vou pôr um ponto e vírgula, porque primeiro, né? Aqui já tem uma vírgula, aqui já tem outra vírgula, e essa vírgula, presta atenção, esta vírgula aqui, os demais vírgula, está no lugar de outro verbo decidir. Ficaria chato se eu dissesse 200 alunos da escola, dos 200 alunos da escola, 150 decidiram não retornar às aulas, os demais decidiram, por que que eu preciso dizer, né? Ou então, os alunos restantes, por que que eu preciso repetir alunos se eu tenho aqui demais, né? Os outros, os demais, os outros, então, os restantes, né? Alguns termos que também fazem o meu texto ficar menos repetitivo, né? Aí ele fica chato, enfadonho. Precisa tomar conta disso também quando escrever. Então, vamos voltar à frase. Dos 200 alunos da escola, 150 decidiram não retornar às aulas, ponto e vírgula, porque a gente já tem muitas vírgulas, tá? Isso está dentro da regra. Os demais decidiram, eu vou fazer uma elipse do verbo, eu vou esconder o verbo e no lugar eu vou colocar uma vírgula. No lugar do verbo decidir, eu coloco uma vírgula aqui. Por aulas remotas por causa da Covid-19. Então, lendo a segunda frase, os demais, supostamente você sabe que nessa vírgula tem o verbo decidiram por aulas remotas por causa da Covid-19, tá? Essa frase eu criei agora para lembrar a questão. Maria gosta de dançar. Eu tenho Maria e tenho João. Se eu fosse falar, Maria gosta de dançar, vírgula, João de ficar em casa, aí eu já coloquei outro verbo, né? Então, necessariamente eu só teria a questão das vírgulas, tá? Mas como eu vou dizer que João gosta também, no lugar do verbo gostar, eu coloquei uma vírgula, portanto, aqui já tem vírgula, porque essa vírgula ela é uma elipse do verbo gostar, né? A gente chama de elipse, é algo que está oculto, escondido. Maria gosta de dançar, João de cantar, tá? Então eu sei que aqui está dizendo João gosta de cantar, mas para eu não repetir gostar, eu coloco uma vírgula, tá? Costumem-se a ver essas frases, essa forma de escrever, para vocês melhorarem a sua escrita também. Outra situação que existe o ponto e vírgula é quando eu já tenho, dentro dessas conjunções adversativas, mas, porém, todavia, no entanto, eu tenho aí uma ênfase na conjunção. Vamos ver aqui.
O Brasil é um país rico. Ponto. Olha que frase completa. A maioria da população vive miseravelmente. Essa frase eu vou usar na próxima aula também. Outra frase completa. Uma não precisa da outra, mas eu vou ligar as duas frases. Eu poderia simplesmente pôr uma vírgula aqui, não usar essa vírgula aqui. Aí eu leria assim: o Brasil é um país rico, porém a maioria da população vive miseravelmente. Vocês viram que eu li bem rápido. Obrigatoriamente a vírgula estaria antes do porém, porque o porém é uma conjunção adversativa, portanto, separa duas orações coordenadas que têm sentido próprio, sentido único. Aí, se eu ler essa frase, eu vou ler assim: o Brasil é um país rico, porém, o Brasil é um país rico. Olha a pausa longa que eu dou, porém, a maioria da população vive miseravelmente. Eu dei uma pausa também para o porém. Dei uma ênfase ao porém, mas a maioria da população vive miseravelmente. Assim que divulgarem o resultado do vestibular, ficarei feliz, mas meus inimigos poderão ficar com inveja da minha vitória. Esse mas eu também destaquei, tá? Aí é uma questão de escolha. Eu não precisaria colocar essa vírgula aqui. Eu poderia ter colocado, ficarei, assim que divulgarem o resultado do vestibular. Não é legal colocar esse ponto de vírgula, porque já tem vírgula aqui. Porque a frase foi invertida, né? Eu ficarei feliz assim que divulgarem o resultado do vestibular. Mas eu destaquei o momento da divulgação do resultado, aí eu trouxe para frente, porque a frase seria: eu ficarei feliz assim que divulgarem o resultado do vestibular. Mas eu quis dar ênfase, então eu fiz aquela coisa que fala antecipação, né, de um adjunto adverbial, assim, né, do momento, aí que é de tempo, né, indica tempo, assim que divulgarem, é um adjunto adverbial de tempo, assim que divulgarem o resultado do vestibular, ficarei feliz. Mas, posso colocar essa vírgula? Não preciso, porque eu já tenho uma vírgula aqui que me indica que eu deva colocar um ponto de vírgula aqui, tá? Essa questão ela é bem formal, muitas vezes as pessoas não estão aí escrevendo com ponto e vírgula, mas legal porque pode cair no vestibular alguma questão e mais ou menos você já tem uma ideia, tá bom? Agora nós vamos para dois pontos e travessão. Bom, dois pontos e travessão é muito usado nas narrativas, né? Quando eu digo assim, Maria estava triste e disse, dois pontos. Não aguento mais essa vida, travessão, porque eu estou representando a fala de Maria, né? Então é importante. Então, os dois pontos indicam muitas questões que vocês viram. Pode ser uma informação adicional, na lei tem, né? Então, assim, quando vocês viram lá um trechinho da lei da Maria da Penha, que indicava os elementos que poderiam dar a questão de juizado, na questão do uso da violência, né, no ambiente em que a pessoa mora, em que o violentado mora, ou na rua, ou no domicílio daquele que é o agressor, não importa, né? Então, esse travessão, ó, dois pontos, eu dou mesmo, já estou indicando, né, dois pontos aqui, porque vou explicar alguma coisa embaixo. Agora, o travessão, ele tem muitas outras informações, vamos ver se eu coloquei todas. No caso da fala, eu tenho, como você está, Mariazinha? Aí ela vai dizer, né, eu já sei que é um diálogo, alguém está perguntando, como você está, Mariazinha? Andando sem rumo em busca da felicidade. Por que busca essa tal felicidade se ela está dentro de você mesma? Né? Ainda pus aqui uma interrogação, uma exclamação, fiquei meio admirada. Como você está andando por aí buscando a felicidade? A felicidade está dentro de você mesma. Bacana essa frase também, criada por mim, tá? Bom, aí vamos mais uma vez fechar aqui para dar uma continuidade ainda sobre a questão do travessão. Ele também pode separar orações intercaladas, que as vírgulas fariam também a função, mas às vezes pode ser um parênteses também. Mas geralmente os parênteses, eles são usados para indicar alguma explicaçãozinha rápida, datas né, períodos, tá? Então você a gente vai ver um pouquinho também sobre os parênteses. Precisamos acreditar sempre, disse o pai confiante ao filho. Disse o pai, ó, vamos parar, vamos ler direitinho. Precisamos acreditar sempre que tudo dará certo.
Aí essa informação adicional usamos entre travessões, né? Dois travessão mesmo, não é hífen, tá? O hífen ele é menorzinho, até difícil às vezes de formar esse travessão dentro da digitação, sabe? É meio complicadinho. Mas às vezes é bom já colar e copiar, né? E aí já ir jogando quando eu quero usar na digitação. Na escrita eu vou usar um traço maior do que simplesmente aquele hífenzinho menor, né? Aquilo que separa a palavra, por exemplo, couve-flor, né? Vou usando aquele hífen menor. Então, travessão. É diferente. Precisamos acreditar sempre, disse o pai confiante ao filho, que tudo dará certo. A frase mesmo é: precisamos acreditar sempre que tudo dará certo, vírgula, disse o pai confiante ao filho, né? Se eu fosse usar na forma normal. Mas como eu estou usando intercalada, eu posso também usar, é uma questão de escolha. Não saia de casa sozinha, disse a mãe preocupada. Não é sempre essa frase disse, não, tá? Mas a gente vai ver mais embaixo. Pois pode ser arriscado. Não saia de casa, pois pode ser arriscado. Não saia de casa, vírgula, pois pode ser arriscado, vírgula, disse a mãe preocupada, né? Então, eu posso usar de outra forma que eu estou mostrando aqui. Colocar também em evidência uma frase, uma expressão, uma palavra. O prêmio foi destinado ao melhor escritor, uma pessoa muito estudiosa. Poderia pôr vírgula? Poderia. Mas eu quis usar aqui um destaque. Aí você está fazendo uma questão de destacar. É um estilo seu, onde você pode escolher. Gostaria de homenagear esse professor, o mais dedicado da escola, né? Uso aqui uma exclamação para dizer, olha, o mais dedicado da escola. Aí eu tenho que ler com mais ênfase, né? Reticências são aquelas 3 pontinhos que pode causar e dar indicação de supressão de um segredo e eu não deixo revelado, dou aquela tchan, 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 e aí então a interrupção, dar uma ideia de continuidade, é o que estava falando, ou quando eu tenho no texto, né? Muitas vezes o texto vai aparecendo aqui, e aí a gente percebe que vamos falar de Fernando Sabino, era advogado, jornalista, escritor brasileiro, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, que viveu até a segunda metade do século XX. Até então eu copiei literalmente do texto, mas aqui havia outras informações, eu estou indicando para aquele meu leitor que me interessa apenas o que está em negrito aqui. Eu tirei do texto algo que eu não quis, eu suprimi, né? Eu escondi, então a supressão. Tinha um fino senso de humor, o lado pitoresco e poético dos fatos cotidianos e personagens obscuros. Quer dizer, ainda haverá uma continuidade aqui de outros elementos. Eu também fiz o uso, né, aqui entre parênteses e as reticências. Há também quem use colchetes, né? Aquele que está lá, você olha no seu teclado, que tem os colchetes aqui também para indicar supressão, tá? Como sabem, Joana não guarda segredos, por isso falou, né? E aí eu deixei em suspenso, não vou mostrar a ideia do que ela para dar essa ideia de segredo, né, no texto. Jonas gostou do sítio, mas da área de lazer, né? Deixei aqui também essa dúvida. Precisa de uma reforma, disse indignado. Os parênteses, né? Os parênteses servem para dar explicações curtas, indicar datas, períodos temporais, como eu coloquei aqui. Fernando Sabino, escritor do modernismo, viveu 80 anos, 1924 a 2004, para mostrar esse período, e ganhou muitos prêmios literários. Ele dançou, vírgula, e cantou, e amou, e depois foi embora com seu amor. Para eu explicar este uso do e entre vírgulas, eu vou colocar entre parênteses, né, a explicação, supondo que seja uma aula de português, e explica. O e aparece repetido e por isso há o predomínio de vírgulas. Estou explicando a razão que entre este e cantou e amou e depois foi embora, existe aí as vírgulas, porque quando há uma repetição, como eu disse lá do nem, a gente coloca vírgula, né? Se eu vou apenas colocar isso aconteceu, isso
não aconteceu, nem foi percebido, né? Então não vai ter vírgula. Mas se eu colocar e isto, nem. Não, e nem não. E isto, nem isso, nem isso, haverá vírgulas entre esses vários nens que vão sendo colocados. Bom, então aqui, gente, encerramos a nossa aula de pontuação. Fica para a próxima aula também essa ideia de que vou falar sobre frase, oração, período. É muito importante também que vocês estejam atentos. Até a próxima.